E aproveitar esse tema, a Raquel hoje vai abordar isso, né? Essas mães que trabalham, que estudam, que criam filhos sozinhas. Isso. Como é que fica o psicológico, né, dessa pessoa, dessa mulher, Raquel, nos tempos atuais? E se criar filho a dois já é trabalhoso, e vocês são pais, vocês sabem o quanto trabalho dá criar uma criança, Verdade. Imagine essas mães que não têm auxílio para criar seus filhos. Então, hoje a gente chama de mãe solo, que são essas mães que se responsabilizam integralmente pela criação dos seus filhos. E a gente pode pensar em vários tipos. A mulher pode ter conhecido o cara numa noite e depois não ter tido mais contato com ele. Sim. Ou ela pode ter engravidado de uma pessoa que ela percebeu que tinha um caráter duvidoso e ela não quis que ele participasse da criação do filho. Ou ele pode ser aquele que registrou, mas depois ou dá quanto quer, ou dá a pensão, mas visita o filho de 15 em 15 dias. Então, assim, efetivamente, o cuidado, o dia a dia fica ali com ela. Tem os casos de estupro também? Tem casos de estupro também. Tem mulheres que podem optar por fazer uma inseminação artificial e ser mãe sozinha, Também. mas aí é uma minoria. Mas, enfim, a mulher pode falar, eu quero ser mãe, mas não quero ser casada, né? Exato. Também é uma opção. Eu já recebi uma proposta dessa. De, tipo, me A engravide, mulher chegou e falou, eu quero ter um filho seu. mas não quero casar com você. Você não precisa se preocupar com nada. Não precisa nem Não visitar. precisa nem você me ver mais Como é o nada. nome disso? No gado é o boi Ah, o reprodutor. reprodutor. Eu queria Que pra loucura dessa reprodutor. mulher, bicho. Só quero pra Ela reprodutor. ligou como reprodutora. Aí eu falei, rapaz, não posso não, velho, eu sou casado. Vou não, posso não, quero não. Minha mulher Não não deixa, deixa não. Minha mulher não ia concordar com isso. Inclusive tem mulheres em outros países comprando o sêmen do homem também. Tem. Apareceu uma vez Principalmente hoje em dia, porque tem relação a duas, né? E as mulheres precisam de um sêmen para engravidar, de um sêmen para né? engravidar. E ela não exato. quer nem conhecer o cara, não, viu? Não, tu quer saber nem quem Ela é. só quer o sêmen. E tem Só isso. quer a semente. Agora, digamos, a gente está falando assim de menos de 1%, né? A maior parte das mulheres, elas realmente não têm apoio dos homens para cuidar dos seus filhos. E tem aquelas mães solos que são casadas, mas o homem não participa de nada. Pai é como se o pai fosse apenas um título, mas não existe a função paterna. Então, tem pai que diz, eu não gosto de pegar bebê pequeno no colo, tem pai que não segura o filho no colo, tem pai que nunca deu um banho, que nunca trocou uma fralda, que nunca deu uma papinha para a criança. Então, que paternidade é essa em que toda a função exercida é pela mãe? Então, pensar em mãe solo é essa mãe que ela assume integralmente os cuidados com a criança. A nossa sociedade, ela ainda quer aquela visão de mãe, pai, filho, aquela família tradicional ali constituída. E às vezes, gente, a nossa sociedade culpa a mulher quando a mulher ela é mãe solo, porque acha que ou ela não foi competente o suficiente para conseguir ou para manter o pai do seu filho com ela. Porque às vezes também tem aquela que é casada, que engravida dentro de um casamento, mas aí ou elas são deixadas na gravidez, processo de gravidez. Toda mulher sabe que é muito complicado, né? A mulher está inchada, está com estria, está com celulite, às vezes a libido está alterada, os hormônios, às vezes esse casamento termina na gravidez, termina depois do parto, em que a mulher não está, digamos, na sua fase mais sensual, e aí o homem vai e encontra outra, se sente atraído sexualmente por outra e termina o casamento. Será? E tem muitas. muitas mulheres que são deixadas com filhos recém-nascidos. Meu Deus. Recém-nascidos. Ele fala, não me sinto mais atraído por você, ou você só pensa na criança. A mulher, quando ela pare, eu vou usar o termo parir, porque é um processo muito... correto, né, inclusive. A mulher, quando ela pare, ela fica muito voltada para o cuidado com a cria. Para você ter uma ideia assim, de como o cérebro da mulher se transforma, a audição da mulher ela fica mais sensível aos sons agudos, porque qualquer chorinho baixinho do bebê durante a noite... Ela nem dorme. Ela acorda. Então, ela fica tão voltada ali para aquela cria. Ela tem um pico, já na gravidez e no parto, ela tem uma produção de um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do apego, do amor. Então, assim, no momento do parto, esse hormônio explode e a mulher volta para casa, ela enfrenta um leão, um urso, uma carreta para poder defender a sua cria. E sabe quando o homem produz esse hormônio?
quando ele cuida do bebê. Não é só quando ele olha, nem quando ele visita, é quando ele cuida, é quando ele dá banho, é quando ele fica ali com a criança quando ela está com febre, quando ela está doente. Aí ele vai produzindo a ocitocina, que é esse hormônio que é responsável pelo apego, pelo amor, pelo vínculo, pela proteção, que você sente que você daria a vida por aquele serzinho. Aquele trenzinho. Hoje a gente tem um fenômeno também de pai de Instagram, que é aquele pai que visita o filho de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Aí tira 300 fotos com os filhos e no Instagram tá lá, lotado de fotos dele com o filho. E todo mundo fala, ai, que pai maravilhoso, que pai carinhoso, que pai que leva o filho para tomar um sorvete, que pai não sei o quê. E às vezes essa criança nem dormiu com ele. Às vezes ele pegou depois do almoço e devolveu no final da tarde. Às vezes ele passou só uma tarde com essa criança uma vez por mês. Mas é fácil você posar, né, de pai perfeito, de pai legal no Instagram. Então a gente também tem esse fenômeno de pai de Instagram. Então essa questão assim da maternidade, ela é muito complicada. Mesmo com eu não vou nem usar o termo ajuda, mas com a divisão da responsabilidade, porque ajudar pressupõe que a obrigação é minha e que o meu marido me ajuda. Então, vamos falar em divisão de responsabilidade. Mesmo quando essa responsabilidade é dividida, ainda é muito trabalhoso, é muito penoso. Vocês são pais, vocês sabem o que é ter que acordar cedo com o bebê chorando, 6 horas da manhã. E você com aquele soninho, na melhor fase do sono, você tem que acordar. Vocês sabem quanto é trabalhoso. Levar a criança para a escola, escovar os dentes, pentear o cabelo, dar café da manhã, ter que ir em reunião de escola, ter que se preocupar com o que a criança vai comer, se a criança está comendo fruta, se a criança está comendo doce. Despesa com criança, gente, é altíssima. Início de ano, todo mundo aqui leva um tiro, né? De livros, fardas, mensalidade de escola cara. Então, para a gente refletir sobre isso, porque o que a gente vê na rede social é sempre aquela maternidade, aquela paternidade perfeita, e na vida real isso é muito difícil. E a gente pode, inclusive, trazer outra discussão aqui. Toda mulher nasceu para ser mãe? Toda mulher só vai ser realizada se ela for mãe? Porque é isso que é apregoado, que a mulher ela precisa ser mãe para ser completa, para ser realizada. E nem toda mulher nasceu para ser mãe. Porque se toda mulher tivesse nascido com todo esse instinto, isso que a gente está falando, não tinha crianças largadas em latas de lixo. Quantas vezes a gente já viu essa notícia? De crianças em sacolas plásticas, jogadas em rios, jogadas em latas de lixo, abandonadas em becos, ou crianças que sofrem maus tratos ainda recém-nascidas. Então, nem toda mulher nasceu para ser mãe, assim como nem todo homem nasceu para ser pai. E a maternidade e a paternidade, ela não deve ser uma obrigação, uma imposição da sociedade. É uma escolha, tem que ser uma escolha consciente, feita com responsabilidade, porque a gente está trazendo seres ao mundo e pensar que a gente tem que cuidar não só da higiene, da roupinha limpa, da cabecinha sem piolho, da barriguinha cheia e da mensalidade de uma boa escola. A gente tem que ter um cuidado também em relação à afetividade. Essa criança está se sentindo amada, cuidada, protegida? Como é que está a cabecinha dessa criança? Olha como é complicado. Então, para a gente não ficar só endeusando esse processo, porque na realidade é trabalhoso, dá muito trabalho. Tem a parte maravilhosa que vocês sabem, né? Da maternidade e da paternidade. Mas tem a parte também da realidade que a gente não pode negar, que é muito difícil. Então tem que ser uma escolha muito consciente e muito bem pensada. E uma vez que o homem decide ter um filho, ele tem que saber que a responsabilidade ali é dos dois, né? Que ele não é só o provedor. Se a gente pensar em nossos pais, a gente não tem recordação de nossos pais. Provavelmente nós não temos, com raras exceções. Dos nossos pais nos dando um banho, dos nossos pais com a gente no hospital quando a gente estava doente ali, a noite toda, dormindo ao lado do nosso leito. A gente não tem essas recordações, assim, desses cuidados diários dos nossos pais ali, esfregando nossa unha quando a gente chegava imundo na brincadeira da rua. Era a mãe que tinha todas essas responsabilidades. E hoje as mulheres trabalham, inclusive tem pesquisas mostrando que a jornada diária da mulher de trabalho, ela excede a do homem em 7 horas. Justamente porque ela dá conta de filho, das tarefas de casa e ainda do trabalho fora de casa. Eu sei bem o que é isso. Minha mulher trabalha. E os lares brasileiros, 38% são chefiados por mulheres. Então, o que a gente está falando aqui não é de uma
minoria da população. A gente está falando de uma grande parte da população, de uma grande parte de mulheres que são chefes dos seus lares, que têm que arcar financeiramente, emocionalmente, fisicamente, de todas as formas, por uma coisa que deveria ser sempre pensada, planejada e dividida. É isso aí. Para encerrar aqui a participação da Raquel, né, vamos mostrar aí as mensagens que estão chegando no chat aí, Cássio. A Andréa parabeniza a Raquel pela abordagem. Então vamos mostrar aí o chat aí das pessoas. Inclusive você que está nos assistindo pode mandar também sua mensagem, viu? Então tá aí. Tem também aqui, eu estou indo do final para cima, viu, Cássio? Então tem a Andréa que parabeniza a Raquel, né?